Existe uma oração que Kathryn Kuhlman sussurrava apenas 3 vezes na vida. E cada pessoa que a ouviu quebrou ciclos de pobreza que duravam gerações. Eu sei o que você está pensando. Mais uma promessa, mais uma técnica, mais uma esperança que vai desabar como todas as outras. Mas deixe-me contar algo que mudou tudo para mim. E talvez mude para você também. Em 1975, uma mulher chamada Yara recebeu uma chamada às 3 da manhã. Do outro lado da linha, uma voz trêmula. Yara, você precisa vir agora. Kathryn quer te ver. Yara cresceu em uma família onde o dinheiro era uma palavra proibida, onde sonhar com prosperidade era transgressão, onde cada geração passava a pobreza como um legado familiar. Ela chegou ao apartamento onde Kathryn a esperava. E o que aconteceu naquelas 72 horas? Não, 72 horas. Não, 72 horas. Transformou não apenas a vida de Yara, mas de seus filhos e dos filhos de seus filhos. Você já se perguntou por que algumas famílias parecem amaldiçoadas com a escassez? Porque não importa o que você faça, o dinheiro sempre escorrega pelas suas mãos como água. Eu descobri a resposta, e ela vai te surpreender. Kathryn Kuhlman não era apenas uma pregadora. Ela era uma curadora de linhagens e tinha um método específico, preciso, que funcionava em exatamente 72 horas. Não 71, não 73, 72 horas. Por que essa precisão? Porque Kathryn descobriu algo que abalou até ela mesma. As maldições familiares seguem ciclos espirituais exatos. Como se existisse um cronograma espiritual no reino espiritual que determina quando uma alma pode se libertar. Ela passou 15 anos estudando famílias que quebraram ciclos de pobreza. Encontrou um padrão perturbador. Todas, sem exceção, passaram por exatamente 72 horas de transformação espiritual intensa. Mas antes de eu revelar esse método, você precisa entender uma coisa. A pobreza geracional não é apenas falta de dinheiro. É um sistema de crenças tão profundo que se infiltra no DNA da família. É como uma maldição ancestral que passa de pai para filho, através de palavras, gestos, medos e resignações. Cada geração infecta a próxima sem nem perceber que está transmitindo uma ferida espiritual. Yara me contou que quando criança, sua avó sempre dizia: "Nós não nascemos para ter muito. Isso é para os outros." E ela acreditou. Seus pais acreditaram. Ela acreditou. Até que Kathryn olhou nos olhos dela e disse algo que gelou seu sangue. "Yara, você está carregando maldições que não são suas. Pare por um segundo. Respire. Porque o que eu vou te revelar agora vai fazer você questionar tudo que aprendeu sobre dinheiro e fé." A família de Yara tinha um padrão. Toda geração produzia pessoas trabalhadoras, honestas, devotas e pobres. Sempre pobres. Era como se existisse um teto invisível sobre suas cabeças. Uma barreira energética que impedia qualquer tipo de prosperidade duradoura. Kathryn chamava isso de laços ancestrais. Amarras espirituais que prendiam gerações inteiras a padrões de escassez. E ela tinha desenvolvido um método para cortá-las, de uma vez por todas. Você sabe qual que é a diferença entre uma oração comum e uma oração que quebra gerações de maldição? O momento certo, a autoridade espiritual e um segredo que Kathryn descobriu estudando as escrituras por 30 anos. Em 1976, mais de 200 famílias
testaram esse método. Os resultados foram perturbadores. De tão poderosos, famílias que viviam de favor há décadas começaram a receber bênçãos inesperadas. Negócios que estavam falindo se tornaram prósperos da noite para o dia. Oportunidades apareciam como se o próprio universo tivesse mudado de paradigma. Mas aqui está o que ninguém te conta sobre prosperidade espiritual. Ela não vem para quem a quer. Ela vem para quem está preparado para recebê-la. E a preparação envolve enfrentar as sombras da sua linhagem familiar. Yara me descreveu o primeiro dia do método de Catherine. Ela teve que escrever uma mensagem para seus ancestrais falecidos. O irmão de Yara, que não falava com ela há 5 anos por causa de dinheiro, bateu na porta dela, com uma proposta de sociedade que mudaria tudo. Coincidência? Catherine dizia que coincidência é Deus trabalhando anonimamente. Mas o terceiro dia era quando os laços ancestrais se rompiam definitivamente. E aqui está uma verdade que vai te incomodar. Você já tentou de tudo para sair da situação financeira em que está. Trabalhou duro, orou, jejuou, fez cursos, leu livros e ainda assim, algo sempre sabota seus esforços. Como se existisse uma força invisível puxando você de volta para o mesmo lugar. Isso não é falta de fé, não é falta de esforço, é herança espiritual. Sua família te ensinou a ser pobre, não com palavras, com energia, com padrões, com medos disfarçados de prudência. Não sonhe muito alto. Dinheiro não traz felicidade. Pessoas como nós não ficam ricas. Cada frase dessas é uma corda invisível amarrada ao seu potencial. Kathryn Kuhlman descobriu que essas cordas tinham um ponto fraco, um momento específico em que podiam ser cortadas. E esse momento durava exatamente 72 horas. Por que 72 horas? A resposta está na Bíblia. Jesus passou 3 dias na sepultura antes de sua renovação espiritual. 3 dias, 72 horas. Morte, sepultamento, ressurreição. Catherine aplicou esse princípio espiritual aos padrões financeiros familiares e os resultados superaram todas as expectativas. Yara me contou que no final dos 3 dias, ela se sentiu diferente, como se algo pesado tivesse saído de suas costas. Um peso espiritual que ela nem sabia que carregava. E então começaram os sinais. O telefone tocou. Era um cliente que queria comprar o serviço que ela nem oferecia, pelo triplo do preço normal. Uma semana depois, uma tia distante morreu e deixou uma herança inesperada. Nada gigantesco, mas o suficiente para Yara abrir um negócio que sonhava há 20 anos. 6 meses depois, esse negócio estava faturando mais do que ela ganhou em toda a sua vida anterior. Mas aqui está a parte mais impressionante. Os filhos de Yara. Sem que ela ensinasse nada diferente, eles começaram a atrair oportunidades como ímãs. O mais novo, aos 16 anos, criou um canal no YouTube que explodiu. O do meio ganhou uma bolsa integral para estudar administração. A mais velha foi promovida 3 vezes em 2 anos, como se a maldição tivesse sido substituída por uma bênção, para todas as gerações futuras. Você sabe qual é o maior medo de quem vive na pobreza geracional? Não é ficar pobre. É acreditar que pode ficar rico e descobrir que estava errado. Porque isso significa que toda a dor, toda a luta, toda a resignação foi desnecessária. E isso dói mais do que a própria pobreza. Mas e se eu te disser que toda essa dor não foi em vão? Que ela foi a preparação necessária para receber o que está chegando? Kathryn Kuhlman costumava dizer. As maiores bênçãos vêm após as maiores lutas, porque só quem sofreu de verdade sabe o valor do que recebe. E você
sofreu de verdade, lutou de verdade, merece de verdade. O método que eu estou prestes a revelar não é para todo mundo. É para quem está desesperado o suficiente para fazer algo que nunca fez. E corajoso o suficiente para quebrar padrões que duraram gerações. É para quem está disposto a perder tudo o que conhece, para ganhar tudo o que merece. Sarah me disse que antes de começar os 3 dias com Katherine Kuhlman, ela fez uma pergunta. E se não funcionar? Katherine Kuhlman respondeu com um sorriso. Sarah, querida, e se funcionar? Essa pergunta mudou tudo, porque pela primeira vez na vida, Sarah considerou a possibilidade real de que sua família poderia ser diferente. Rica, próspera, livre. E você? Você está disposto a considerar essa possibilidade? Ou vai continuar se protegendo com o conforto familiar da escassez? Porque eu preciso te avisar. Uma vez que você quebrar esses laços ancestrais, não tem volta. Você nunca mais vai conseguir aceitar migalhas como se fossem banquetes. Nunca mais vai conseguir se conformar com menos do que merece. E isso pode ser assustador para sua família, para seus amigos, para todos que se acostumaram com a versão pobre de você. Mas existe algo mais assustador do que isso. Chegar ao final da vida sabendo que você poderia ter sido livre e escolheu continuar preso. O cronograma espiritual está correndo, não para o universo, para você. Cada dia que passa, amarrado aos padrões da sua família, é um dia perdido da vida que poderia estar vivendo. Katherine Kuhlman quebrou mais de 10.000 maldições ancestrais ao longo de sua vida e deixou um método documentado, testado, comprovado. Um método que funciona mesmo quando você não acredita que vai funcionar. Mesmo quando sua fé está em frangalhos, mesmo quando você já desistiu de sonhar. Porque não depende da sua fé, depende da fé dela, da autoridade espiritual que ela conquistou, da conexão com o divino que ela estabeleceu. E agora, essa conexão pode ser sua também. Mas primeiro, deixe eu te contar sobre Marcos, um homem que Katherine Kuhlman encontrou em 1973. Ele estava no fundo do poço, literalmente morando debaixo de uma ponte em Pittsburgh. Marcos tinha uma história familiar devastadora. 4 gerações de homens que faliram, todos eles. O bisavô perdeu a fazenda, o avô perdeu a loja, o pai perdeu a casa e Marcos estava perdendo até a esperança. Quando ele chegou até Katherine Kuhlman, não conseguia nem falar direito. Era como se carregar o fracasso de 4 gerações tivesse cortado sua língua. Katherine Kuhlman olhou para ele e disse algo que ninguém esperava. Marcos, você não é o fracasso da sua família. Você é a redenção dela. E então ela ensinou a ele o que estou prestes a ensinar a você. O método das 72 horas, passo a passo. Mas antes dos passos, você precisa entender o fundamento. Katherine Kuhlman descobriu que maldições ancestrais têm 3 camadas: mental, emocional e espiritual. A camada mental são as crenças. Não merecemos prosperidade. Dinheiro corrompe. Pessoas como nós não ficam ricas. Essas frases se repetem na mente como mantras invisíveis, criando um teto de vidro que você nem sabe que existe. A emocional são os padrões comportamentais. Sempre sabotamos quando as coisas começam a melhorar. Fazemos escolhas ruins justo quando a vida estava melhorando. Brigamos com quem pode nos ajudar. Gastamos dinheiro que não temos quando finalmente o conseguimos. A espiritual são as amarras invisíveis que conectam você ao destino dos seus ancestrais falecidos.
Como se existisse um fio energético ligando sua conta bancária ao fracasso do seu bisavô. Como se você fosse obrigado a repetir os erros de pessoas que nem chegou a conhecer. Kathryn Kuhlman dizia que a maioria das pessoas tenta quebrar apenas uma camada por vez. Por isso, falham. O método quebra as 3 camadas simultaneamente, em ordem específica, em um tempo divino que respeita as leis espirituais do universo. Primeiro dia, a morte. Você mata simbolicamente os padrões antigos. Segundo dia, o sepultamento. Você enterra as crenças limitantes. Terceiro dia, a renovação espiritual. Nasce uma nova versão de você, financeiramente. Marcos seguiu cada passo, como Kathryn Kuhlman ensinou. No primeiro dia, ele teve que fazer algo extremamente difícil. Escrever uma mensagem para o pai morto, perdoando as maldições que ele havia lançado sobre a família. Pai, eu perdoo você por acreditar que nosso sobrenome estava condenado ao fracasso. Eu perdoo você por me ensinar que sonhar era perigoso. E hoje quebro essa maldição em nome de Jesus. Parece simples? Não era. Marcos chorou por 4 horas enquanto escrevia, como se estivesse expulsando décadas de dor comprimida. Mas no final do primeiro dia, ele sentiu algo que não sentia há anos. Alívio. Como se um peso gigantesco tivesse saído de suas costas. No segundo dia, a instrução de Kathryn Kuhlman era ainda mais específica. Marcos teve que ir até um lugar que representasse a pobreza da família. No caso dele, era o terreno onde ficava a casa que o pai perdeu. Ele ficou lá 1 hora inteira, conversando com Deus, não pedindo dinheiro, não pedindo milagres, simplesmente declarando: os pecados financeiros dos meus pais não são meus, a pobreza deles não é minha herança, eu sou livre. E no final desse segundo dia, algo extraordinário aconteceu. Um homem se aproximou dele no terreno, um estranho completo, e disse: você não é o Marcos que trabalhava com meu irmão em 1965? Era. E esse homem tinha uma proposta de trabalho, um emprego que Marcos nunca poderia imaginar. Coincidência? Você ainda acredita em coincidências depois de tudo o que te contei? Mas o terceiro dia, o terceiro dia, era quando a magia realmente acontecia. Kathryn Kuhlman ensinou a Marcos uma oração específica. Uma oração que ela só compartilhava com pessoas que estavam prontas para carregar prosperidade geracional. Uma oração tão poderosa que ela mesma ficava tremendo quando a recitava. Senhor Jesus, assim como ressuscitaste no terceiro dia, eu ressuscito hoje para uma nova vida financeira. A pobreza morreu, a escassez foi sepultada, e agora eu me levanto como herdeiro do reino, não apenas para mim, mas para todas as gerações que virão depois de mim. Que meus filhos sejam ricos, que os filhos dos meus filhos sejam prósperos, que a bênção se espalhe como a maldição se espalhou. Quebro toda palavra de derrota pronunciada sobre esta família. Silencio toda voz que disse que não conseguiríamos. Anulo todo decreto de pobreza lançado contra nosso sangue. Em nome de Jesus, eu sou livre. Minha família é livre. Minhas gerações futuras são livres. Amém. Marcos fez essa oração ao nascer do sol do terceiro dia. E juro que senti algo se rompendo no mundo espiritual. Como cordas sendo cortadas, como algemas caindo, como se uma prisão invisível que existia há 4 gerações tivesse perdido todas as chaves. Mas o mais impressionante foi o que aconteceu enquanto ele orava. Marcos me contou que no meio da oração sentiu uma presença, como se seus ancestrais falecidos estivessem ali com ele. Não para assombrá-lo, para agradecer. Como se eles tivessem estado presos às próprias maldições que criaram. E agora, finalmente,
estavam livres também. 3 meses depois, Marcos era sócio minoritário de uma empresa de construção. 1 ano depois, era sócio majoritário. 5 anos depois, era dono de 3 empresas diferentes. E seus filhos, todos prósperos. Todos livres dos padrões que assombraram 4 gerações de homens da família. Mas aqui tá a parte que vai te deixar com lágrimas nos olhos. Marcos voltou ao terreno onde o pai perdeu a casa e comprou de volta toda a propriedade. Não para morar, para dar de presente à mãe. Ele quebrou o ciclo, não apenas para ele, para todos que vieram antes e todos que virão depois. E você sabe qual foi a primeira coisa que a mãe dele disse quando recebeu as chaves da casa? Marcos, eu sempre soube que você era diferente. Desde pequeno eu sabia que você não carregaria a nossa maldição. Mães sempre sabem, mesmo quando não sabem que sabem. Agora, me diga uma coisa. Quantas pessoas na sua família acreditam que você pode quebrar a maldição familiar? Quantas apostam na sua prosperidade? Se a resposta é nenhuma ou poucas, isso não é um problema. É uma vantagem. Porque quando você quebrar os laços ancestrais, o choque vai ser maior. O impacto vai ser mais poderoso. Sua família inteira vai se perguntar como ele conseguiu. Como ela se livrou da maldição que nos persegue há gerações. E você vai poder responder com fé, com coragem e com um método que funciona. Mas eu preciso ser honesto com você sobre algo. Nem todo mundo que conheceu Katherine Kuhlman aplicou o método. Sabe por quê? Medo do sucesso. Isso mesmo, medo do sucesso. Parece contraditório, mas é a verdade mais cruel sobre a pobreza geracional. Ela não se mantém pela falta de oportunidades. Ela se mantém pelo terror inconsciente de quebrar o padrão familiar. Porque ser pobre é previsível, doloroso, mas previsível. Você sabe o que esperar. Sabe como sua família vai reagir. Sabe qual é o seu lugar no mundo. Você tem uma identidade construída em torno da luta, da escassez, da resignação. Mas ser rico, ser próspero, isso é território desconhecido. Isso exige uma versão de você que sua família nunca viu e que você mesmo nunca imaginou que poderia ser. É como se você tivesse vivido a vida inteira em uma sala pequena e escura e de repente alguém abre a porta para um palácio luminoso. Seu primeiro instinto não é... Em 1974, Katherine me contou sobre uma mulher chamada Ruth. Ela fez os 2 primeiros dias do método perfeitamente. Mas no 3º dia, quando chegou a hora da oração de renovação espiritual, ela desistiu. Katherine, ela disse, e se eu não conseguir lidar com a prosperidade? E se eu me tornar uma pessoa ruim? Katherine respondeu, Ruth, querida, você acha que Deus quer te dar algo que vai te destruir? Ou algo que vai te completar? Essas eram as lágrimas, mas Ruth não conseguiu continuar. E sabe o que aconteceu? Ela continuou pobre. Não porque não tinha fé, mas porque teve medo de descobrir quem realmente era. E você? Você tem medo de descobrir a versão próspera de si mesmo? Tem medo de decepcionar a família que se acostumou com sua escassez? Espuma, nosso mundo é muito mais cafre. Disse, sério. E pensa no Brasil. Condensa no Brasil. Vem senhores provares que pensam, tem dele-se empavre, dele-se a razão. Mas é o medo de decepcionar a família que se acostumou com sua escassez. Porque eu vou te dizer em segredo que Katherine sussurrou para mim pouco antes de morrer. A prosperidade não muda quem você é. Ela revela quem você sempre foi. E quem você sempre foi é alguém digno de prosperidade. Alguém criado para prosperar.
alguém destinado a quebrar maldições ancestrais. Mas existe uma janela de oportunidade, e essa janela não fica aberta para sempre. Catherine descobriu que o método das 72 horas funciona melhor quando você está no fundo do poço, quando não tem mais nada a perder, quando a dor da situação atual é maior que o medo da mudança. Se você está ouvindo isso agora, não é coincidência, é providência. É o momento certo, é sua hora de quebrar os laços que prendem sua família há gerações. Mas você precisa começar hoje, não amanhã, não na próxima semana, hoje. Porque cada dia que você adia é um dia a mais que seus filhos passarão carregando maldições que não são deles. É um dia a mais que a pobreza se fortalece na sua linhagem. O primeiro passo é o mais difícil. Decidir que você merece mais do que seus ancestrais tiveram. Decidir que sua história vai ser diferente. Decidir que a partir de você, tudo muda. Marcos me disse que a decisão mais difícil da vida dele não foi aplicar o método de Catherine. Foi acreditar que merecia ter sucesso onde seu pai, seu avô e seu bisavô falharam. Como eu podia ser tão arrogante de achar que conseguiria onde eles não conseguiram? Ele me perguntou. E eu respondi a ele o mesmo que Catherine teria respondido. Marcos, talvez eles não tenham falhado. Talvez eles tenham aberto caminho para você para o sucesso. Cada geração de pobreza na sua família foi um tijolo na fundação da sua prosperidade. Cada luta que seus pais enfrentaram foi uma lição que você não precisou aprender. Cada fracasso que eles viveram foi um erro que você não precisa repetir. Você não está traindo sua família ao ficar rico. Você está honrando o sacrifício dela. Catherine Cowan quebrou sua última maldição geracional 3 dias antes de morrer. Era uma família que a procurou desesperada. 7 gerações de mulheres que morreram pobres e sozinhas. Ela estava fraca, internada no hospital, mas quando soube da história, pediu para aplicar o método uma última vez. Em 3 dias, mesmo doente, ela quebrou laços ancestrais que duravam 200 anos. E sabe qual foi a última coisa que ela disse para aquela família? Agora vocês são livres. Não apenas vocês, todas as gerações que virão depois. Catherine morreu sabendo que tinha cumprido seu propósito. Ela não apenas quebrou maldições, ela ensinou outros a quebrar também. E agora esse conhecimento chega até você. Não por acaso, não por sorte, por design divino. Sua família inteira, morta e viva, passada e futura, está esperando por você. Esperando para ver se você vai ter coragem de cortar os laços que os prendem há gerações. O método está na sua frente. A autoridade espiritual de Catherine está disponível. A janela de oportunidade está aberta. A única pergunta que resta é: você vai atravessar? Porque do outro lado dessa decisão, existe uma versão sua que seus filhos agradecerão. Uma versão que seus netos benzerão. Uma versão que vai transformar a sua árvore genealógica para sempre. E talvez, só talvez, quando você estiver do outro lado, próspero e livre, você olhe para trás e entenda por que precisou passar por tanta dor para chegar até aqui. Não era punição, era preparação. Cada conta que você não conseguiu pagar foi uma lição sobre o valor do dinheiro. Cada humilhação financeira foi um treinamento para nunca mais aceitar migalhas. Não era maldição, era moldagem. Deus não estava te castigando, estava te forjando. Cada lágrima derramada por falta de dinheiro estava lavando sua alma para receber a prosperidade sem se corromper. Não era fracasso, era fundação.
Cada vez que você caiu, foi um tijolo colocado na base da sua prosperidade futura. Cada não que você recebeu estava abrindo caminho para o sim divino que está chegando. Você não passou por tudo isso para continuar pequeno. Você passou por tudo isso para saber o que fazer quando ficar grande. Sua dor tem propósito, sua luta tem significado e sua vitória vai curar não apenas você, mas todos os fantasmas ancestrais que ainda sussurram, você não consegue nos seus ouvidos. E agora, é hora de provar que eles estavam errados. É hora de construir o futuro que seus ancestrais sonharam, mas nunca tiveram a coragem de alcançar. É hora de ser a resposta às orações que sua bisavó fez sem esperança. A resposta para o clamor silencioso de gerações. Uma resposta de prosperidade e liberdade. É hora de quebrar os laços que te prendiam a um passado de dificuldades. É hora de ser livre. Livre da maldição familiar. Livre das sombras do passado. Livre para construir um futuro brilhante para você e para sua família. Um futuro de prosperidade, de paz e de amor. Um futuro digno da herança sagrada que você carrega dentro de si. Um legado de fé, de esperança e de superação. Um legado de Kathryn Kuhlman, que te inspira a voar alto, a alcançar o que parece impossível, a crença na força de uma oração que muda destinos, a crença no poder transformador de um Deus que te ama incondicionalmente.